O futuro da história de Dragon Ball Super finalmente chegou. Não é novidade pra muitos que assistem aqui ao canal que Dragon Ball tá com retorno previsto pra fevereiro. E quando falo sobre isso, é sobre a história original e canônica de Dragon Ball Super. Ou seja, nada mais nada menos do que a história original de Akira Toriyama. Hoje vou mostrar pra vocês como o legado de Akira Toriyama será levado e como a história de Dragon Ball Super vai seguir daqui pra frente. Um fato triste, marcante e que gerou bastante suspense e dúvidas entre a fanbase de Dragon Ball foi a morte de Akira Toriyama em março de 2024. Algo bastante inesperado, afinal ele ainda era muito jovem. À época, já tínhamos encaminhada uma nova saga para Dragon Ball Super, que claro, se passa bastante depois dos acontecimentos do anime de Dragon Ball Super. Afinal, o anime não abrange nem metade do conteúdo do mangá que está aguardando para ser serializado pela Toei Animation em forma de animação para TV, streaming, etc. Mas, as partes do mangá que não estão no anime são conhecidas por serem muito melhores que as partes do anime, ou seja, as temporadas futuras de Dragon Ball Super vão ser muito melhores do que as temporadas que já tivemos de Dragon Ball Super. Isso de forma confirmada, afinal, as sagas Moro, Granular, Super Hero e várias outras já estão no mangá. Mas qual foi esse fato que deixou a história em suspense? Quando Freeza chegou com uma nova transformação e ocasionalmente destruiu Goku no instinto superior e Vegeta no ego superior com apenas um golpe. Ali estava desenhado o que aconteceria mais pra frente, mas de repente a história parou. E com isso todo mundo ficou sem entender o que aconteceu com Black Freeza, qual vai ser o próximo vilão. Vegeta progrediu no seu treinamento como um candidato a deus de destruição, melhorou seu ego superior, seu Hakai está melhor, e o instinto superior de Goku que causou muitos problemas depois da saga do Jiren, por exemplo. Goku conseguiu melhorá-lo? Quando o Dragon Ball Super estava no seu ápice, os holofotes foram jogados para outros personagens. E do nada aconteceu o que sempre acontece e irrita bastante os fãs, a reutilização de conteúdo em Dragon Ball. Adaptar um mangá para um filme, beleza. Todo mundo entende, é normal. Mas adaptar um filme para mangá, isso aí já é completamente absurdo. E resolveram adaptar o filme Dragon Ball Super Super Hero pro mangá. E como o mangá é de um em um mês, demorou muito tempo para isso. Porém, isso não foi feito por acaso. Isso tem tudo a ver com o futuro de Dragon Ball que estamos comentando aqui neste vídeo. Afinal, tanto o capítulo One Shot de Dragon Ball Super confirmado para fevereiro, quanto essa saga Super Hero no mangá tem o objetivo claro de ser um prelúdio pro futuro da história de Dragon Ball Super. Afinal, depois que o anime acabou, os holofotes foram todos pro mangá. E, na minha opinião, seria interessante fazer um novo Dragon Ball Super inspirado totalmente no mangá para ficar mais coerente, mas é claro que não vão fazer isso. Porém, em todo o capítulo do mangá tá a assinatura do Akira Toriyama, e o mangá é uma continuação do próprio mangá, não do anime. E ele é claro canônico. Claro que existem animes, filmes, jogos, mas o mangá agora tá sendo tratado meio que como a obra pura de Dragon Ball, a obra real, a história original. Portanto, incluir os acontecimentos de Dragon Ball Super Super Hero ajuda não só para justificar a evolução do Gohan, que não vai aparecer do nada mais forte no mangá, como também trazer a história de Goten e Trunks. O filme Super Hero foi para dar destaque mais para o Piccolo e para o Gohan, e mostrar de novo pra fanbase de Dragon Ball que não é apenas Goku e Vegeta na história, mas a adaptação feita pro mangá traz bastante de Goten e Trunks e como eles estão voltando pras lutas aos poucos. Afinal, todo mundo sabe que Goten e Trunks foi uma grande decepção em Dragon Ball Super e até no próprio Dragon Ball Z, eles acabam não conseguindo vencer suas maiores lutas, mas é claro justificado pelo fato de serem crianças, e aqui eles já estão um pouco diferentes e eles têm tudo a ver com o futuro de Dragon Ball. Afinal, Goku e Vegeta tomarão seus próprios caminhos e irão para lugares inimagináveis. Bom, não dá pra falar exatamente que Gohan e Broly são uma nova geração de Guerreiro Z, até porque Gohan participou da geração antiga e lutou ao lado dela em vários dos conflitos. Já Broly, apesar de ser nova geração, é, por exemplo, mais velho que Goku, mas tanto Gohan quanto Broly estão sendo atualmente guiados por Goku. Afinal, durante Dragon Ball Super não tinha nem o Broly nem o Gohan com muito destaque, mas aí o filme Dragon Ball Super Broly canonizou o Broly. Claro que é um personagem 100% diferente dos filmes do Z, mas é um personagem que pode impactar a história a longo prazo, então foi uma decisão difícil. Já Gohan não estava sendo muito utilizado em Dragon Ball Super, e o filme Super Hero veio para dar uma evolução para sua forma mística, a forma que ele tinha treinado com o Kaioshin velho lá durante o Dragon Ball Z, ou seja, para evoluir essa forma apenas o Gohan poderia, já que só ele fez o ritual. Então o mangá de Dragon Ball Super adaptou o momento em que Gohan despertou essa transformação, e então, obviamente, com o Gohan muito mais poderoso, quem iria se interessar? Goku. Então Goku foi à Terra e pediu para Gohan vir com ele para o planeta do Bills, exato. Já esperamos há muito tempo. Quem não lembra, na época do Dragon Ball Super, muita gente fazendo teoria de que o Gohan ia conseguir o Super Saiyajin Blue, que em breve ele ia treinar com o Whis. Nunca tinha acontecido, ele sequer tinha entrado no planeta do Bills, mas agora Gohan está no planeta do Bills, e ele fez uma demonstração de poder contra o Goku de quão forte é o Gohan Bestial. E o Gohan Bestial conseguiu simplesmente quebrar a defesa do instinto superior. E, na época, eu fiquei um pouco desconfiado se Gohan realmente tinha o poder do Goku, e até hoje tenho uma certa desconfiança, mas vimos que agora pelo menos ele está nivelado com os personagens de cima. E como o Gohan evolui poder muito rápido, tendo uma orientação no planeta do Bills, vai ser muito mais simples para ele conseguir ficar muito mais poderoso. Sendo assim, a reintrodução na história de Dragon Ball e de outros personagens como Piccolo e o próprio Broly ao plot central, não sendo mais tão coadjuvantes, foi uma contribuição de Akira Toriyama antes do seu falecimento. Inclusive, Piccolo é o personagem favorito de Akira
Akira Toriyama. E lá no início de Dragon Ball Z, ele era apenas um pouco mais fraco que Goku, mas em Super, Goku abriu uma vantagem enorme e Piccolo agora teve seu merecido power-up. Além de ajudar Gohan convidando-o pro planeta do Bills, quem Goku realmente está ajudando é Broly. Broly tem um Ki e uma força natural muito alta, mas quando falamos de mangá de Dragon Ball Super, parece que a preparação para o futuro do Broly é nerfar aquele potencial que ele tinha no seu filme. Ou seja, não seria possível para Broly evoluir naquele ritmo dele do filme de novo. Até porque o próprio mangá de Dragon Ball Super adapta um trechinho bem pequeno de Broly contra Gogeta, e lá o Broly tá apenas no Super Saiyajin normal, não existe Super Saiyajin lendário no mangá. E como o mangá está assumindo a história original de Dragon Ball, como eu falei pra vocês lá no início, ele vai acabar ficando sem essa forma por enquanto, ou talvez definitivamente. Ele foi treinado por Goku e aprendeu a dominar finalmente o Super Saiyajin, afinal, Broly precisava controlar sua raiva. O início desse treinamento foi mostrado no filme Dragon Ball Super Super Hero, o mais recente filme de Dragon Ball Super, mas apenas complementado no mangá. Goku, portanto, está guiando um pouquinho mais o Gohan, apesar do Gohan treinar de verdade com o Piccolo, e guiando definitivamente o Broly, e Goku, por sua vez, é guiado por Whis, e está tentando apenas melhorar o seu instinto superior. E em relação a Goku e Vegeta, o futuro promete uma rivalidade muito grande entre Bills e Whis, exato, porque Bills está treinando Vegeta para ser um candidato a deus da destruição, já Whis está treinando Goku para conseguir o instinto superior máximo, ou pelo menos o melhor possível que um mortal consegue alcançar. E eles estão nessa disputa, qual discípulo vai ser o mais poderoso no final das contas? E no meio dessa bagunça toda, Goten e Trunks estão tentando se incluir no plot. E é aqui que a nova geração finalmente começa a brilhar. Muita gente falava, por que Goten e Trunks não lutam, porque eles são inúteis, porque os Saiyajins híbridos não lutam, como por exemplo o Gohan. Houve um motivo claro para Goten e Trunks começarem a lutar. O único motivo foi a necessidade. Por isso que Gohan teve mais lutas que Goten e Trunks, porque teve mais necessidade. Naquela época, Goku e Vegeta podiam precisar, claro, da ajuda de uma criança, o Gohan, e foi ele que assumiu a responsabilidade contra Cell, por exemplo. Tanto é que o próprio Vegeta reconhece o Gohan durante a luta contra o Goku em instinto superior. Afinal, ele sabe o nível do potencial do Gohan e sabe quão longe ele pode ir. Já Goten e Trunks também podem ir muito longe. Foram os que conseguiram despertar o Super Saiyajin com mais facilidade. E o Akira Toriyama, em uma entrevista, já falou que o Goten é o Saiyajin com mais potencial. E a gente sabe que Goten e Trunks tendem a ser um pouco equiparados. Então ele deve ser o com mais potencial e o Trunks um pouquinho abaixo. Isso por enquanto, tá? Já que vou falar de uma certa Saiyajin aí mais pra frente. Pensando do nosso ponto de vista, é claro que Goten e Trunks deveriam treinar, ficar fortes. A Terra pode ser ameaçada. Os universos têm muitas pessoas pra lutar, mas Goten e Trunks não têm o instinto da raça Saiyajin de sempre querer uma batalha a todo momento. Eles têm um instinto terráqueo, gostam da vida na Terra e são criados na Terra. O que Goten e Trunks querem, por exemplo, atualmente é popularidade na escola ou coisas de adolescente do tipo. Tanto é que no End of Z, episódio que mostra o futuro dos personagens, apesar de talvez ser uma cena filler, Goten recusa ir pro torneio de artes marciais pra sair com uma garota. E apesar de que aquilo é um filler, pega exatamente a essência do Goten daquela época que o Akira Toriyama queria passar, mas atualmente diferente por quê? E é aí que começa o tal do anúncio, porque teve recentemente um evento que vou falar sobre ele, Jump Fest, onde o retorno de Dragon Ball Super foi anunciado. E nesse one shot a gente vai saber por que Goten e Trunks resolveram voltar a ser personagens fortes. Mas como falei, isso já está sendo construído desde o Dragon Ball Super Super Hero, a versão do mangá, tá? Não é do anime não. E qual é a primeira motivação de Goten e Trunks pra realmente ficarem fortes? Bom, também uma paixão adolescente, a paixão por super-heróis. A mesma coisa tinha acontecido com Gohan, mas no caso do Gohan, acredito que ele virou o Grande Saiyaman mais pra poder sentir que tava fazendo alguma coisa mesmo, já que o Gohan tem os seus traumas de batalha e tudo mais. Já Goten e Trunks tem uma paixão genuína por super-heróis, e a gente viu que eles são fãs de um super-herói chamado Clean God. E quais são as informações desse tal Clean God? Ele é um super-herói que dentro do mundo de Dragon Ball nem é tão famoso, mas Goten e Trunks gostam bastante dele. Ele anda com essa vassoura e fala que vai varrer o mal. No filme Dragon Ball Super Super Hero, por exemplo, vimos que o Dr. Hedo também é um fã do Clean God. Inclusive, por ser fã de super-heróis, ele criou os Gamas 1 e 2 com aquele visual de super-herói e tudo mais. E nem preciso falar que o Clean God, na verdade, é um humano. Sendo assim, ele deve ser mais fraco que o próprio Mr. Satan. Mas não é porque um personagem é fraco que ele não pode passar importantes lições. Então o envolvimento de Goten, Trunks e Clean God vai render um especial muito interessante agora nesse one shot, um capítulo único, que vai ser a real continuação de Dragon Ball Super. Esse one shot é um capítulo único porque ele vai vir basicamente como um trabalho de fundação, dando uma justificativa para agora Goten e Trunks chegarem mais aos holofotes e a história não ser concentrada apenas em Goku e Vegeta. Afinal, apesar disso ser bastante interessante, a passada da tocha de Akira Toriyama para Toyotaro vai representar novas coisas para Dragon Ball e eu já vou falar sobre isso. Mas nem só de Goten e Trunks vive a nova geração. Lembra que eu falei que eu ia falar de outra Saiyajin? Pan guarda um potencial incrível. A mentalidade dela é totalmente diferente de Gohan, Goten e Trunks. Ela se inspira em Goku e quer seguir os passos de seu avô, portanto ser uma guerreira. E acredito que sim, a Pan vai ser muito forte. Lá naquele episódio End of Z, que eu sempre falo aqui nos vídeos e o pessoal sabe por quê, quem assiste o canal com frequência, que é porque esse episódio se passa depois do próprio Dragon Ball Super mangá que estamos analisando aqui, Pan acaba vencendo Goten no torneio de artes marciais, mas isso aí é um filler. Mas não seria estranho. Pan com 4 anos já era muito forte,
vimos no Dragon Ball Super, que ela bebê já podia voar na atmosfera. E o treinamento da Pan, por enquanto, tá cabendo a Piccolo, mas ela deve ficar muito forte em pouco tempo. Goten e Trunks, ali com 8 anos, já tinham o Super Saiyajin. Com quantos anos será que Pan vai despertar o Super Saiyajin? Com 6? Não seria de se espantar. E ainda temos Ubi. Ubi é um personagem muito importante pro final da saga Moro. Afinal, ele deu energia pro Goku conseguir reconstruir o seu avatar de Ki e tudo mais. E em breve, Goku vai começar a treinar o Ubi, porque Toyotaro já disse que não irá descartar a saga do Mundo Pacífico feita por Akira Toriyama. Então, com o potencial de ser a reencarnação do Majin Buu maligno, Ubi pode ficar muito forte e também um dos guerreiros Z de nova geração que a gente precisa prestar atenção. E parece que o caminho que eles escolheram é ir pela idade. Desenvolve primeiro Goten e Trunks, que são mais velhos, depois Ubi e Pan. Portanto, esse one shot é um trabalho de base. Mas será que agora Dragon Ball Super vai virar o Boruto da franquia Dragon Ball? Bom, sabemos que com certeza Akira Toriyama deixou as suas anotações e ideias gerais para seguir a história, mas que Toyotaro, o sucessor de Akira Toriyama, terá que tirar isso do papel e trazer para a história e até acrescentar coisas originais.